Imagine estar no centro de um dos ambientes mais hostis do planeta. Um lugar onde a terra treme constantemente, o calor é insuportável, e a qualquer momento, o chão pode se abrir e engolir tudo em um mar de lava. Parece um pesadelo, certo? Mas e se eu te dissesse que existem pessoas que escolhem viver e trabalhar em um vulcão ativo? No coração de um dos lugares mais perigosos do mundo, algumas pessoas estão dispostas a enfrentar o impossível. Esses trabalhadores não são heróis de filmes ou aventureiros de ficção. Eles são cientistas, geólogos, técnicos e operadores de bases de pesquisa que enfrentam riscos inimagináveis, dia após dia. A pergunta é: por que alguém escolheria essa vida? A resposta pode surpreender você. E se você tem coragem de desvendar os segredos que poucos ousam explorar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nem um detalhe. Para essas pessoas, a missão é mais do que apenas trabalhar. É uma busca pela verdade, pela compreensão de forças naturais que moldam o nosso planeta. Esses trabalhadores estão lá para estudar o comportamento de um vulcão, coletar dados cruciais sobre a atividade sísmica e as emissões de gases e, em última instância, tentar prever futuras erupções que poderiam afetar milhões de vidas. Mas não é só isso. Trabalhar em um vulcão ativo também oferece uma oportunidade única de fazer parte de algo grandioso, algo que poucos seres humanos podem experimentar. Para eles, a ideia de estar na linha de frente da ciência, vivendo em um ambiente onde o limite entre a vida e a morte é tão tênue, é uma experiência que muitos descrevem como transcendental. Ainda assim, mesmo com todas essas motivações, a verdade é que o trabalho em um vulcão ativo exige uma coragem fora do comum. Estamos falando de um ambiente onde os riscos são elevados, onde cada passo, cada respiração pode ser a última. E apesar de todos os avanços tecnológicos, a natureza ainda é imprevisível. Mas o que realmente acontece lá em cima? Como é viver nesse cenário extremo, com a constante sensação de estar à mercê de forças desconhecidas? Você vai entender tudo isso. Mas antes, se você está curioso, fique até o final, porque há algo ainda mais surpreendente que vou revelar. Algo que pode mudar a sua percepção sobre o que realmente acontece nesses locais remotos, e sobre os segredos obscuros que a ciência tenta esconder. Imagine acordar todos os dias em um lugar onde a única companhia que você tem é o som das explosões de um vulcão distante, o cheiro da fumaça sulfúrica e a visão de um cenário desolado, onde qualquer erro pode ser fatal. Agora adicione a isso o fato de que durante meses você não verá uma alma viva, sem amigos, sem familiares, apenas a vastidão da natureza selvagem e incontrolável ao seu redor. Isso é o que muitos dos trabalhadores de vulcões ativos enfrentam em suas missões. O isolamento extremo é uma das partes mais desafiadoras desse trabalho. Muitos desses profissionais são enviados para bases de pesquisa no coração de vulcões ativos, com o objetivo de monitorar a atividade sísmica, coletar amostras e realizar experimentos que podem durar semanas ou até meses. O contato com o mundo exterior é limitado, muitas vezes reduzido a algumas mensagens por rádio ou satélite. E quando há uma erupção iminente, as equipes devem agir rapidamente, com o risco de ficar completamente isoladas se as rotas de evacuação forem bloqueadas. A solidão, aliada ao perigo constante, pode afetar profundamente a saúde mental desses trabalhadores. As longas horas em um ambiente sem interação humana, onde a única comunicação é com uma pequena equipe de colegas, tornam o trabalho mentalmente exaustivo. E por mais preparados que estejam fisicamente, o isolamento pode ser um fardo difícil de carregar. O sentimento de estar sozinho, sem saber se vai sobreviver a um evento catastrófico, é algo que coloca à prova o limite de qualquer ser humano. Mas há algo ainda mais sombrio sobre esse isolamento. Algo que poucos falam, mas que os trabalhadores conhecem bem. Um segredo que, quando revelado, pode fazer você pensar duas vezes antes de qualquer aventura em um vulcão ativo. Mas antes de falar mais sobre isso, deixe-me explicar como esses trabalhadores se preparam para sobreviver em um lugar onde a solidão não é apenas uma experiência emocional, mas uma questão de vida ou morte. Agora você pode estar se perguntando: quais são os reais perigos de viver em um vulcão ativo? A resposta é mais aterradora do que você imagina. O risco de uma erupção é apenas a ponta do iceberg. Para esses trabalhadores, os perigos começam muito antes de qualquer explosão, e são diários, muitas vezes invisíveis aos olhos do público. Viver em um vulcão ativo significa estar em um campo de batalha constante contra forças naturais imprevisíveis. A atividade sísmica, por exemplo, é algo que os trabalhadores monitoram 24 horas por dia. Até um pequeno tremor pode ser a diferença entre a vida e a morte. Não se trata apenas de grandes erupções, mas também de mudanças sutis mas igualmente letais no comportamento do vulcão. Além disso, as emissões de gases tóxicos como dióxido de enxofre, que podem ser extremamente perigosos em grandes concentrações, são uma ameaça constante. Esses gases são invisíveis, mas a exposição prolongada pode causar sérios danos ao sistema respiratório
e até mesmo levar à morte. A única defesa contra isso são máscaras de oxigênio e sistemas de ventilação altamente sofisticados, mas no calor de uma erupção, esses equipamentos podem falhar. E quando a terra treme e as fissuras começam a se abrir, a sensação de estar à mercê de algo fora de controle é aterrorizante. E ainda tem mais. Existe um perigo ainda mais misterioso que assombra esses trabalhadores e que poucos sabem. Algo que não está visível a olho nu, mas que, quando acontece, pode ser fatal em questão de minutos. Vou te contar sobre isso, mas preciso que você continue assistindo, porque o que vou revelar a seguir vai fazer você repensar o que realmente está por trás da pesquisa científica nesses locais. Agora que já discutimos os perigos mortais e o isolamento absoluto, talvez você esteja se perguntando: como é possível, então, que cientistas e trabalhadores continuem realizando essas missões em um lugar tão implacável? A resposta está na tecnologia avançada e nas estratégias de sobrevivência cuidadosamente planejadas para minimizar os riscos em ambientes tão extremos. Em um vulcão ativo, onde a qualquer momento uma erupção pode ocorrer ou a Terra pode se partir sem aviso, a tecnologia desempenha um papel fundamental. Sensores sísmicos de última geração, câmeras infravermelhas, drones e equipamentos de monitoramento meteorológico são utilizados para captar dados em tempo real sobre a atividade do vulcão. Esses dispositivos são cruciais para alertar os trabalhadores sobre possíveis erupções ou mudanças na atividade sísmica, dando-lhes a chance de evacuar a área antes que a situação se torne fatal. Além disso, os sistemas de comunicação são vitais. As equipes de cientistas estão frequentemente em contato com outras bases e centros de pesquisa através de rádios de longo alcance e satélites. Isso é essencial para garantir que, caso algo dê errado, o auxílio possa ser enviado rapidamente. No entanto, o que muitos não sabem é que essas tecnologias podem falhar em momentos críticos, deixando os trabalhadores completamente à mercê do vulcão. E quando isso acontece, a luta pela sobrevivência se torna ainda mais intensa e muitas vezes desesperadora. Agora, o mais impressionante de tudo é um segredo guardado a 7 chaves por essas equipes de trabalho. Um detalhe sobre as falhas tecnológicas que quase ninguém conhece. Algo que, quando acontece, coloca tudo em risco. No entanto, para entender a gravidade disso, você precisa continuar assistindo. O que vou revelar a seguir pode mudar a forma como você vê o uso de tecnologia nesses lugares de risco extremo. Até agora, exploramos os desafios diários, os riscos extremos e como a tecnologia tenta manter os trabalhadores seguros. Mas há algo que você ainda não sabe e que poucas pessoas fora dessas bases vulcânicas conhecem. Existe um lado obscuro do trabalho nessas condições extremas, algo que os cientistas e trabalhadores mantêm em segredo, talvez até mesmo para proteger a integridade do projeto. Ou, quem sabe, para manter os mitos e o mistério ao redor dessas missões. Quando pensamos em bases de pesquisa em vulcões ativos, nossa mente automaticamente nos leva à imagem de laboratórios avançados, equipes bem equipadas e uma sensação de controle sobre o ambiente hostil. Mas a realidade é muito mais caótica e imprevisível. Por trás das portas fechadas, onde a rotina parece tranquila e organizada, os cientistas e trabalhadores lidam com um medo constante de eventos imprevistos e, em muitos casos, são forçados a fazer escolhas difíceis para garantir sua própria sobrevivência. Algo que ninguém fala é que, muitas vezes, essas bases estão localizadas em zonas extremamente instáveis. Isso significa que, além das erupções e tremores, há um risco constante de desmoronamentos, quedas de pedras e até fissuras que podem surgir do nada, engolindo estruturas inteiras. E o que é mais assustador? Essas falhas geralmente não aparecem em nenhum sensor. Elas são simplesmente inesperadas. Mas o pior de tudo não é o que acontece no exterior. O verdadeiro pesadelo está dentro dessas bases. Um segredo obscuro ronda esses locais. E poucos têm coragem de falar sobre isso, pois pode colocar tudo a perder. Vou te contar exatamente o que ocorre nas horas mais críticas, quando a única saída parece ser a fuga, mas o que acontece quando fugir não é uma opção. Ao longo dos anos, diversas histórias de sobrevivência em vulcões ativos se tornaram lendas. Alguns dizem que os trabalhadores foram quase engolidos pela terra. Outros falam de momentos em que a única opção era lutar contra o medo e a adrenalina para escapar de uma erupção iminente. No entanto, essas histórias não são apenas sobre coragem ou sorte, elas falam sobre algo muito mais profundo. Elas revelam o limite da resistência humana, o momento em que o instinto de sobrevivência se sobrepõe ao raciocínio lógico, e você percebe que está em uma luta constante contra as forças da natureza. Uma das histórias mais chocantes envolve uma equipe que, em plena noite, se viu cercada por uma enorme fissura que surgiu do nada. Enquanto o vulcão rugia ao fundo, a única coisa que poderiam fazer era correr.
com a esperança de que suas rotas de fuga não estivessem bloqueadas. Mas o mais aterrador dessa história é o que aconteceu depois da fuga. Eles estavam certos de que escaparam da morte, até descobrirem que o vulcão não estava realmente em erupção. O pior havia acontecido em silêncio. O solo estava cedendo sob seus pés, mas a falha havia sido invisível, algo que nenhum sensor poderia ter detectado. E aquela fissura que quase os engoliu? Era só um aviso de que algo muito maior estava por vir. Essas experiências marcam a vida de quem trabalha lá para sempre, porque cada segundo pode ser o último. A constante tensão entre estar vivo e ver sua vida acabar em um segundo, no calor de uma erupção, ou na queda de um pedaço de rocha, é uma realidade que esses trabalhadores enfrentam a cada dia. E o que é ainda mais aterrador, as autoridades nem sempre sabem o que realmente acontece nesses locais isolados. Muitas dessas histórias não são contadas para o público, porque revelar esses eventos pode afetar o prestígio da pesquisa e até desmotivar futuras missões. Agora, se você pensava que esses trabalhos eram apenas para cientistas aventureiros ou uma busca romântica por respostas sobre a natureza, é hora de reconsiderar. O que esses profissionais realmente enfrentam é uma batalha diária pela sobrevivência contra uma força da natureza tão poderosa que desafia até a própria ciência. E no final, o maior mistério de todos é: até onde o ser humano é capaz de ir em nome da ciência e da sobrevivência? Se você se impressionou com o que acabou de descobrir, não esquece de deixar o seu like e se inscrever para continuar acompanhando mais mistérios como este. Aqui no Sombras da Verdade sempre trazemos o que você não encontra em nenhum outro lugar. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar desvendando os maiores enigmas do mundo.